Mesada. Será que é bom ou é ruim? Você sabia que existe o uso positivo e o uso negativo da mesada? Então vamos descobrir, né? Eu sou Ana Luísa Carvalho, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e queria conversar sobre essa ferramenta tão interessante que a gente tem à nossa disposição para ensinar a educação financeira para os filhos. O primeiro ponto é que mesada não é obrigatório, tá? É apenas mais uma ferramenta. Então, a família que não deseja dar uma mesada para os seus filhos tem acesso a outras ferramentas para falar sobre educação financeira. Mas, se você entende que essa é uma boa ferramenta para a sua família, a gente pode entender, então, qual é a melhor maneira de usar a mesada, tá? Vamos lá. A mesada é uma oportunidade que a criança vai ter de gerir o próprio dinheiro, né? O dinheiro que é dela. É dela por quê? Porque você está dando mesmo um dinheiro para ela. Esse dinheiro passa a ser dela e ela vai fazer as escolhas financeiras que ela quiser. Mas atenção, é claro que ela vai ter liberdade de escolher o que fazer com o dinheiro dela? Sim, mas dentro das regras da família, tá? Então vou trazer aqui alguns exemplos. Com a minha mesada eu quero comprar esse brinquedo aqui. Mas o brinquedo é uma arma, tá? Pode ser uma arma que atira água ou que atira borrachinhas. Bem, se aquela família define que não quer armas como brinquedos, logo a criança não vai poder comprar aquela arminha. Mas é com o dinheiro dela. Sim, mas é a regra da família que brinquedo de arma não pode. Então, mesma coisa celular. Eu vou comprar um celular com a minha mesada. Se a família estipulou que a criança não vai ter o celular, sei lá, até os 12 anos de idade, então não é porque é o dinheiro dela que ela vai poder fazer alguma coisa contrária à regra da família, tá? Então esse é o primeiro ponto, é para deixar ela gerenciar do jeitinho dela, mas lembrando que as regras da família estão acima, né, dessa liberdade aí com a mesada. Bom, para que vai servir a mesada, né? Ela vai fazer boas opções, vai acertar e às vezes vai fazer opções ruins com o dinheiro dela, né? Vai errar. E isso vai ser importante porque ela vai aprender com isso. A ideia é que quando essa criança, esse adolescente estiver no primeiro emprego, gerando seus primeiros salários, ele não vai cometer os mesmos erros que ele cometeu na infância, né? Porque ele já pôde aprender com isso, tá? Então, um erro muito comum, né? Um adolescente, um rapaz muito jovem começa a trabalhar, assim que ele recebe o primeiro salário, o que ele faz? Ele sai e gasta. E aí ele passa o resto do mês sem nada. Então, se aquela pessoa, né, tem essa tendência, ela vai fazer isso com a mesada, né? Ela vai gastar logo de início tudo que você der e depois ela vai ficar um tempo sem dinheiro. E aí isso vai ser importante para ela aprender que se ela gastar tudo de uma vez, acabou, né? Então não vai cometer esse erro lá na frente. A criança vai poder usar, sim, aquele dinheiro que é dela para investir, se ela quiser. E aí isso vai abrir uma oportunidade de você conversar sobre os investimentos. Olha que rico, né? E a pergunta que eu mais ouço sobre mesada, né? Com qual idade começar? Vamos lá. Não existe uma idade definida, tá? Porque as pessoas são diferentes, as crianças, os adolescentes, eles se desenvolvem, amadurecem em momentos diferentes. Então fique observando, né? Se o seu filho já está interessado no preço das coisas, se ele já tem algumas coisas que ele gostaria de comprar e isso não faz parte da lista da família, né? Então, nessa hora vai fazer sentido. Agora, atenção, em geral, a mesada ela começa a ser benéfica a partir dos 6, 7 anos, tá? Porque antes disso, a criança ainda não tem maturidade, né? Nem para entender o dinheiro abstrato. Então, quando é menorzinho, você pode usar uma outra ferramenta que é o cofrinho, tá? Tem até vídeo sobre o cofrinho aqui no canal, porque aí você vai poder explorar essa questão financeira de outra maneira, tá? A mesada, ela entra mais quando a criança já tem essa noção do tempo, né? Eu vou receber neste dia e vou esperar até o próximo dia X para receber. E quanto menor o seu filho, né? Se você vai começar uma mesada com 6, 7, 8 anos, começa com a semanada, que é o quê? O valor da mesada dividido por 4. Tá? E aí você dá um pouquinho toda semana. Não dá certinho, né? Porque a gente sabe que o mês não tem exatamente 4 semanas, é 4 semanas e um pouquinho, mas quando eles são menores, é mais fácil eles conseguirem administrar tempos curtos, né? Uma semana para a criança mais nova é legal.
tá? E aí, conforme ele for crescendo, você pode passar para mensal. Agora, interessante também observar o seguinte, dá um valor baixo, tá? Não é mesada, ela não é para ser um valor alto, não vai sustentar nada. O dinheiro da mesada é para o supérfluo do supérfluo, tá? Por quê? O essencial a família provê. O supérfluo de todo mundo, a família também vai prover, né? O passeio, a viagem. Então, aquele dinheiro da criança é o extra do extra, tá? Então, o valor é baixo. E tem um outro motivo para o valor ser baixo que eu vou apresentar lá no final do vídeo, tá? Que é isso que me faz dar o valor um valor super baixinho aqui em casa, depois eu vou contar, porque tem esse último tópico aí. Mas vamos lá, outros motivos para dar um valor baixo, né? Quando a gente dá um valor muito alto de mesada, a gente acaba estimulando a criança a gastar sem o real desejo, né? A criança, ela já tem o principal já está suprido pela família. Quando ela quer uma coisinha extra, a família também já banca. Então, se ela recebe muito dinheiro, ela começa a ficar procurando ali onde é que ela vai gastar, o que ela vai comprar, sem que isso surgisse de dentro dela, né? Quando você dá um valor baixo, ela tem que pesar melhor onde é que ela vai usar, né? E aí ela tem que também se planejar para usar aquele dinheiro. Não vai dar para usar de cara, ela vai precisar escolher. Eu não vou conseguir ter dinheiro para comprar as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou ter que escolher. Essa oportunidade que você está dando para sua criança de ter que se planejar, de ter que escolher, ela é muito importante na educação financeira, tá? Então, por isso, um valor baixo ajuda a dar essa oportunidade, tá? Claro que conforme essa criança vai crescendo, ela vai começando a ter interesses que são mais caros, né? Ou um adolescente começa a sair sozinho, e aí sim vai fazer sentido aumentar, né? Seguindo o padrão da família, tá? Então, uma família que tem um padrão mais baixo vai estar sempre dando um valor mais baixo. Ainda que a criança vá crescendo, vai precisando de mais, mas sempre algum valor que não vai desfalcar as finanças da família, tá? E se a família tem um padrão mais alto, naturalmente aquela criança ela vai frequentar lugares mais caros, né? Ela vai buscar passeios que custam mais caro, então é natural que o valor da mesada seja mais alto. Mas no início comece com pouco dinheiro, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Aqui em casa eu dou uma semanada de R$2 para cada filho, tá? Nossa, mas é só R$2, não dá pra nada? Não dá pra nada mesmo. Uma semana não dá pra nada. A ideia é que eles tenham que correr atrás, né? Tenham que planejar, pensar, escolher muito bem o que eles vão querer, tá? Outra coisa, tem alguns usos da mesada que são negativos, então vamos evitá-los, tá? Por exemplo, você não deve vincular a mesada a nenhuma tarefa de casa, a nenhuma nota escolar, tá? Esse é um dinheiro que você vai dar de presente para aquela criança, tá? Como muitas outras coisas que a gente dá de graça para os filhos. Esse dinheiro, o objetivo dele é que a criança possa geri-lo. Então, se ela tá gerindo o dinheiro dela, tá tomando as decisões dela, tá gastando do jeito que ela acha que é melhor, e isso tá gerando a oportunidade de vocês conversarem sobre dinheiro, conversarem sobre preços, já tá surtindo efeito, tá? Não tem que vincular. Não ameace com a mesada, tá? A criança faz alguma coisa errada e aí, olha, eu vou cortar sua mesada, vou descontar da mesada. Não faça ameaças em cima da mesada, tá? Porque aí você tá jogando a culpa pra cima do dinheiro, né? Então, quando a gente tem algum problema, né? A criança comete alguma coisa errada, na hora que você vai conversar com ela, vai orientar, vai educar, pensa como que você agiria se você não desse mesada pro seu filho. Então é assim que você vai agir, né? Se você não tem uma mesada para descontar, se você não tem uma mesada para ameaçar cortar, você não vai fazer isso. Então, ele fez uma coisa errada, quebrou uma coisa dentro de casa. Poxa, olha só, a gente se dedicou a comprar esse negócio, a gente comprou esse bibelô, esse porta-retrato numa viagem e agora a gente não tem como repor com facilidade, né? E a gente, tudo por um descuido, a gente tem que ter mais atenção. Então a gente vai abordar da maneira que a gente abordaria se a gente não desse a mesada, tá? Porque senão você cria um pensamento, né, um raciocínio que é o seguinte: se não fosse pelo custo, se não fosse pelo dinheiro, tava tudo certo. E aí vira aquela pessoa que, se ela tiver dinheiro, ela não tá nem aí.
qualquer coisa eu pago, faz de qualquer jeito porque eu vou bancar. E não é esse o perfil que a gente quer educar o nosso filho, né? A gente quer que ele tenha responsabilidade, que ele gere muito dinheiro sim, para ele usufruir e não para ficar bancando as coisas que não deram certo, né? Porque foi desleixado. Então, a gente não vai jogar a culpa em cima do dinheiro, tá? E tenha cuidado ao descontar coisas da mesada. Então, algumas situações podem sim ser descontadas da mesada. Por exemplo, saiu um vídeo no Instagram há pouco tempo em que o pai contava, né, que o filho estava andando de bicicleta dentro do condomínio e aí, sem querer, caiu e bateu na porta do carro do vizinho e amassou a porta. E o filho foi lá, bateu na porta do vizinho, olha, eu estava de bicicleta, eu amassei a sua porta, eu vou chamar meu pai. Tá bom, o conserto ficou em tantos reais. E aí o vizinho falou, ficou em 500 reais o conserto. E aí o pai, né, falou, olha, tudo bem, a gente vai pagar o seu conserto, tá? Filho, então eu vou pagar 250 e vou descontar 250 da sua mesada pelos próximos tantos meses. Qual é o ponto-chave nessa história, né? Primeiro, o pai, ele não jogou a culpa pra cima do dinheiro, né? Já que você fez uma besteira, eu vou descontar da sua mesada. Não é isso. O ponto foi, houve um acidente, você foi o culpado pelo acidente, ainda que tenha sido sem querer, você agiu certo de avisar e agora a gente vai se responsabilizar por financeiramente por esse acidente, né? Isso é um ensino importante, tá? Eu já bati num carro uma vez, foi um descuido, não fiz por mal, mas a culpa foi minha, eu tive que pagar para a pessoa, né? O conserto da pessoa. Então, não é errado a gente ensinar que a gente tem responsabilidade financeira mesmo quando a gente faz sem querer. Mas o ponto a mesada que esse pai dava para esse filho certamente era grande o suficiente para arcar com essas parcelas do conserto, né? Num período de tempo que essa criança, na verdade era um adolescente, consegue entender. Porque se você dá uma mesada baixinha, como essa que eu dou para os meus filhos, né? Eu dou 10 reais de mesada, eu dou 20 reais de mesada, eu não consigo descontar um conserto de 250 reais, tá? Porque isso aí eu teria que descontar toda a mesada durante muitos meses, e aí já entra no formato punição. Tá? Então, a gente tem que ter a noção, né? Nós que somos adultos, temos que ter a noção do que essa mesada consegue arcar. Agora, meu filho tem uma mesada de 20 reais por mês e aí ele quebrou uma coisa que custa 10 reais. Olha, filho, já que você deu mole, né? Não prestou atenção, poxa, a gente tem conversado sobre não usar a bola em casa e você usou. Então, faz o seguinte, você vai comprar um novo para repor, tá? Porque você sabe que aquilo custa 10 reais e a mesada dele é 20. Então, ele vai se responsabilizar, mas não vai ser uma punição, vai ficar sem, né? Tá? Então esse é um ponto muito importante. Se você sabe que a mesada do seu filho não comporta, volta pro item anterior, né? Como que você agiria nesse caso se você não desse mesada? E aí é assim que você vai tocar. Agora, o lado positivo, né? Como é que a gente usa bem a mesada? Primeiro, deixa ele escolher como é que ele vai gastar esse dinheiro. Tá? Então, de novo, né? A criança entrou na loja e quer comprar um brinquedo. E aí você viu que aquele brinquedo é uma bobagem, que não vai durar nem 3 dias, né? Tem coisa que você compra toda feliz, brinca meia hora e nunca mais olha, né? Aí tem aquela caixa, aquela embalagem lá, aquela caixa de papelão que chegou em casa, sabe-se lá como, brinca dias e dias com a caixa de papelão. Bom, então, se a criança escolheu um brinquedo que não faz sentido, você pode conversar. Filho, olha, isso daí não vai durar nada, é um brinquedo que não vale a pena. Ah, não, mas eu vou comprar com a minha mesada. Ok. Se não fere a regra da família, né, não é uma arma, por exemplo, de brinquedo, ok, então tá bom, então compra com a sua mesada. Se a criança, aí vão acontecer 2 possibilidades, né? Ou a criança vai brincar e largar, e aí você aproveita, poxa, aquele brinquedo, né, você gastou tanto, acabou que nem tá brincando muito, né? Isso já me aconteceu com os meus filhos, tá? Aquele Kinder Ovo. Queria o Kinder Ovo porque o amigo tinha Kinder Ovo. Filho, você não vai brincar, você já tem 200 bonequinhos. Ah, não, mas eu quero. Tá bom, tá aqui o Kinder Ovo. Não brincou. Aí eu chamei, né, uma semana depois, 2 semanas depois. Cadê o bonequinho do Kinder Ovo? Nossa, você pediu tanto, já acabou de brincar? Não tá tão interessante assim? E qual que é o ponto? A gente vai direcionar. Pô, então legal, né? A gente agora já sabe que esse tipo de bonequinho a gente já tem vários e não vai brincar tanto, né? Porque aí quando a gente for escolher alguma coisa pra comprar, a gente já sabe que esse não vai valer a pena, né? Que a gente vai acabar desperdiçando dinheiro. Então você
trouxe um ensinamento sem ser pesado, né? Agora, pode acontecer também dele brincar rios com o brinquedinho que você não deu nada, né? Já me aconteceu aqui também, né? De trazerem brinquedinho e tal, até coisa de sucata. E eu assim, nossa, assim que esquecerem, vou jogar fora, porque não que eu adoro coisa de sucata, mas assim, o brinquedinho você via que não ia levar a lugar nenhum. No entanto, eu me enganei redondamente e o brinquedo já tá há uns 5 anos aqui em casa fazendo sucesso direto. Eles querem levar pra rua, o brinquedo tá todo troncho, eles já fizeram outro parecido. Então, nessas horas, é a hora da gente aprender também, né? Que às vezes eles têm uma visão diferente e eles podem estar certos, né? Então, por isso que é legal deixar realmente eles usarem, eles bancarem, né, essa ideia de, não, eu vou usar o meu dinheiro com isso, e depois eles vão avaliar se eles acertaram ou erraram. E assim eles vão aprendendo sobre eles também, né? Autoconhecimento, porque no futuro isso vai ser super importante. Com o que eu vou gastar o meu dinheiro? O que é de fato importante para mim? O que vai me trazer bem-estar? Né? Vou gastar meu dinheiro com alguma coisa que me traga bem-estar e não só com alguma coisa que alguém falou, né? Comprar um tênis caro que o amigo tá usando, mas que pra mim não faz diferença. Então, isso é muito importante, tá? E aí também você vai aproveitando para conversar sobre o preço das coisas, né? Cada coisa que eles tiverem interesse, perguntarem, avalia, né? Mostra, às vezes tem item que você no físico é um preço, no online é outro. E aí você compara, né? Mostra que no online tem o frete, tem que esperar, né? Às vezes o online sai mais barato, mas sem o frete. Quando você põe o frete fica a mesma coisa. Ou às vezes sai mais barato mesmo e vale a pena, só que tem que esperar uns dias. Então, tudo isso é muito enriquecedor, né? Quando a gente usa a mesada para gerar essas oportunidades, tá? E aí, um ponto. Ajude o seu filho a planejar quando ele estiver querendo uma coisa grande. Então, por exemplo, né, aqui em casa, um dos meus filhos, logo que ele começou a ganhar a semanada, com 6 anos, né, a semanada de R$2 por semana, lembrando, ele falou que ele queria comprar uma camisa de basquete. Só que assim, ele já falava dessa camisa de basquete desde antes, e a gente não conseguiu achar e tal, deixou pra lá. Quando ele começou a ganhar a semanada, ele falou, eu vou querer usar a minha semanada pra comprar a camisa de basquete que a gente, né, eu não ganhei. E eu pensei, bom, ele quer mesmo, né? Ele quer mesmo, então eu vou ajudar. E aí fui pesquisar online e descobri algumas camisas por R$40. E aí conversei com ele, mostrei no calendário, olha, você vai ganhar R$2 por semana, então vai demorar tantos meses pra você alcançar R$40. E eu pensando, cara, ele vai acabar desistindo, né? Porque ia levar, sei lá, uns 4 meses. Aí ele, tá, vou esperar. Bom, beleza, né? Aí começou a juntar e tal. Quando completou lá R$10, primeiro mês e pouco, ele percebeu, né? Bom, passou um mês, mas ainda faltam mais 3, né? E aí ele ficou pensando ali um tempo sozinho. Daqui a pouco ele chegou e falou, mamãe, tive uma ideia. Eu ainda tenho o cofrinho, eu vou usar o dinheiro do cofrinho também pra somar. Falei, grande ideia. A gente foi olhar o cofrinho, tinha R$10,50. Bom, então beleza, já comeu um mês e uma semana, né? Olha que maravilha. Ok, mas ainda tinha que esperar mais 2 meses. Beleza, o bichinho esperou. E quando foi chegando perto, de vez em quando ele parava, tirava tudo, contava o dinheiro. Quando ele foi chegando perto, quando ele chegou em R$38, ele falou, olha mãe, agora, né, semana que vem, eu vou comprar minha camisa de basquete. Falei, beleza. Aí, o que eu conversei com ele ao longo daquela semana? Olha, fomos escolhendo logo aqui online. Tinha algumas opções, tinha opção de R$36, R$38, R$40, R$42, né? Então eu dei essa média aí pra ele de R$40. Vamos escolhendo logo online, porque só vai chegar daqui a uns dias, né? Algumas coisas iam até demorar bastante, umas 3 semanas. E aí ele falou, mas eu queria ir na loja, né? Claro, gente, ele tem 6 anos, ele é um menino concreto ainda, ele não é do abstrato, né? A internet é abstrata, eu entro ali, eu escolho, eu clico, eu compro, eu pago, mas não... Cadê, né? E aí eu falei, bom, agora eu arrumei um problema, né? Por quê? Ele quer o concreto, ele quer ir na loja, que eu entendo o lado dele, porém na loja eu já sabia que era um pouco mais caro. Só que eu ponderei, cara, qual era o objetivo? O objetivo é que ele tivesse o planejamento, é que ele entendesse que ele precisava aguardar o dinheiro se acumular até que ele pudesse usar, escolher uma coisa que ia valer a pena. Ele desenvolveu isso tudo. E aí eu cheguei pra ele e falei, olha, combinado. Então, no dia que você recebeu os últimos R$2, vai completar 40, a gente vai no shopping, a gente vai comprar a camisa lá. Só que
lá no shopping a camisa vai ser um pouco mais cara. Aí ele já murchou, né? Eu falei, não, mas aí a mamãe vai te dar de presente a diferença. Por quê? Se você percebe que o seu filho está querendo comprar alguma coisa que vale a pena, alguma coisa que ele vai desfrutar, só que é um valor acima da capacidade dele de aguardar, né? Porque as crianças, elas são do curto prazo, né? Elas não são do longo. O longo prazo para a criança são 6 meses, né? Mais do que isso, para ela já é uma eternidade. Então, se você percebe que aquilo ela está se desenvolvendo, você pode sim ajudá-la. Te dou metade, você paga metade, né? Ou, sei lá, outra opção. Então, eu fiz essa proposta e a gente foi na loja e a gente comprou. E ele saiu de lá feliz da vida e ele usa a camisa quase toda semana para ir no futebol, enfim. Apesar de ser uma camisa de basquete, ele usa para jogar futebol e tá tudo certo. Então, esse aprendizado da espera, né, do escolher alguma coisa que vai valer muito a pena, que você vai botar todo o seu dinheiro que você esperou 3 meses ali, né, é muito válido, é muito importante. Já o meu outro filho tem um perfil diferente, ele é mais velho, então ele já recebe a semanada há mais tempo. E, no entanto, desde o comecinho que ele começou a ganhar, tinha oportunidade de comprar pacote de figurinha, né? Eles completaram já 2 álbuns desde então. Só que toda vez que tinha essa oportunidade de gastar, ele ia, não, legal, vou usar então minha semanada. E aí quando chegava na porta de casa, vou esperar. Depois você me dá mais pacote. Eu vou pedir pacote pra minha avó e vou esperar a semana que vem, eu vou lá na casa dela. Então ele sempre optava por não gastar. E no começo isso me deixou até um pouco preocupada, poxa, porque a ideia, né, que ele possa gerir. Mas depois eu me liguei o seguinte, é o perfil dele, né? E lembrando que é uma criança que tem o essencial já garantido pela família, né? E o supérfluo também, né? O lazer e tal. Então aquele dinheiro é o extra do extra. Ele quer guardar, deixa ele guardar. E aí, ele, depois de mais de um ano, né, recebendo a semanada e guardando lá no envelope dele, ele veio me perguntar, mas como é que esse negócio, você tá sempre falando que o investimento, que aumenta o dinheiro, como é que faz? E aí eu expliquei e ele falou, então eu quero investir meu dinheiro. Falei, olha, para investir eu vou ter que tirar o seu dinheiro daqui do seu quarto, aplicar no banco e ele vai ficar lá. Ele vai render, mas se você quiser usar, você tem que me avisar antes, porque a mamãe vai ter que resgatar do banco, transferir, sacar, ou então você vai usar o cartão da mamãe para poder pagar alguma coisa. Então, não vai ser imediato. Ele falou, tá ótimo. Pode, inclusive, as próximas semanadas nem precisa me dar, já pode transferir direto pro meu investimento. É claro que eu não faço isso uma vez por semana, né, R$2, mas eu faço uma vez por mês, eu vou lá e aplico. E aí, gente, qual que é a ideia? Eu fiz, né, ele explicou, ele entendeu, ele aceitou, eu fiz. E todo mês eu mostro, às vezes não todo mês, mas enfim, de vez em quando eu vou lá e chamo, olha, tá aqui, ó, o seu valor rendeu tanto, né? Isso é muito interessante, porque ele já pôde entender que tem investimento que ele pode resgatar a qualquer momento e outros não, né? Porque a gente teve que fazer essa escolha. E aí o que não pode, às vezes, já rende um pouco mais, mas em compensação não pode resgatar logo, né? Hoje o investimento dele é um CDB com liquidez diária, porque é muito pequeno, né? Ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Mas ele entende que isso foi uma opção, assim, deixar o dinheiro livre, caso ele quisesse usar, e ele teria menos rendimento. Ele já entende também que esse rendimento não vai, assim, explodir da noite pro dia, não, que é longo, que demora, que no começo é pouquinho e aí vai aumentando, né? Então, tem muita coisa aí pra gente conversar. E outro ponto, né, desse meu filho mais velho, ele veio me falando que ele queria uma chuteira com trava, porque ele joga futebol, mas é só em quadra, então ele só tem chuteira sem trava e ele agora queria uma chuteira com trava. E eu falei, olha, tudo bem, pelo dinheiro que você tem no banco, se você resgatar ali uns 80%, você já consegue comprar a sua chuteira. Isso era janeiro, tá? E aí ele pensou uns 2 dias, depois ele veio me dizer, não vou querer. Falei, filho, mas você tá querendo tanto, eu acho que é um bom uso pro seu dinheiro, né? Porque você realmente gosta de futebol, vai ter oportunidade de usar. Não, eu já sei, vou fazer o seguinte, eu vou pedir de presente de aniversário. Você me dá de presente de aniversário? E o aniversário dele é em junho, ou seja, ele se predisponibilizou a esperar 6 meses para ganhar alguma coisa que ele teria na hora se ele quisesse. Mas se ele quisesse na hora, ele teria que gastar o dinheiro dele. E se ele esperasse 6 meses, ele pediria de presente, ganharia, mas sem gastar, né? Só teria esses 6 meses aí. Então, eu falei, não, ok,
tá combinado, né? Eu e o seu pai já iríamos te dar um presente de aniversário. Então esse vai ser o seu presente de aniversário. E olha só que interessante, né? Ele abriu mão do tempo para poder receber em rendimento, né? Em não gastar. Então esse também é um aprendizado interessante, né? E não fica aquela coisa, não, me dá de presente, mas agora. Não, ele sabe que ele vai ganhar o presente no aniversário e no Natal. Então, primeira oportunidade é o aniversário, é isso aí, né? Então, esses aprendizados são muito valiosos e a mesada vai proporcionar, tá? Ainda sobre o planejamento aqui, que eu esqueci de pontuar. Se o seu filho tá querendo uma coisa, né? Que nem o meu, queria comprar uma camisa de basquete, ajude ele, né, nessa pesquisa de preço e nesse planejamento. Olha, com o dinheiro que você recebe, vai esperar tanto tempo, né? Claro que os mais velhos, né, já adolescentes, se ele quiser uma coisa maior, olha, se você investir durante 1 ano, aí você consegue ajudar, o rendimento ajuda e você alcança, né, no período tal. Então, ajude eles a fazerem esse planejamento, porque ele vai aprendendo como é que se faz, né? Se você não souber como faz, aí me pergunta aqui que eu faço um vídeo só sobre isso. Bom, e o que eu tinha falado que eu ia guardar para o final, né? Porque um valor tão baixinho é muito bom, né? Porque é o seguinte, quando a gente dá pouco dinheiro para a criança, ela precisa, né, acionar a criatividade dela, o raciocínio dela para encontrar meios de ganhar mais, né? Quando você começa a dar, mas dá pouquinho, ela percebe o seguinte, puxa, ganhar dinheiro é interessante, porque eu posso fazer meus planos aqui, mas só isso não vai dar. Então como é que eu faço para acelerar isso? Então, os meus meninos, eles já tiveram, sim, momentos em que eles falaram, mãe, a gente queria uma mesada maior, não tem como aumentar esse valor? E eu falei, não tem como aumentar, é esse o valor por enquanto, né? A gente vai aumentar só daqui a uns anos. E aí, aconteceu o seguinte, o meu mais novo, né, queria essa camisa do basquete, queria acelerar, teve a ideia do cofrinho, né, que eu achei muito interessante, porque o cofrinho estava abandonado já há um tempo. E o mais velho, que queria uma coisa ainda maior, né, que depois ele desistiu, mas enfim, tava lá com as ideias dele de coisa de futebol, ele pensou, bom, se a minha mãe não vai me dar, e se eu fizer alguma coisa para vender? Eu falei, muito boa ideia, o que você quer vender? Eu te ajudo. Livros. Falei, você vai escrever um livro? Não, eu vou fazer um livro de passatempos, vai ser um livro de labirintos. E aí ele começou a desenvolver vários labirintos, ele faz os desenhos e tal, e aí eu tô escaneando, tenho que fazer a diagramação para poder mandar imprimir, e ele vai tentar vender. Claro que vai vender para a família, para os amigos, não vai, né, uma editora. Mas, olha só, ele teve que pensar uma ideia, uma forma de arranjar mais dinheiro, né? E uma forma correta. Então ele tá fazendo uma coisa que ele gosta, que ele acha interessante, que ele acha que os outros vão gostar. E o retorno que eu tenho tido dos labirintos é, nossa, que interessante, os labirintos estão muito interessantes, vale mesmo você comprar. Aquelas pessoas que gostam de comprar livro de passatempo, de palavra cruzada, de caça-palavra, e eu sou uma delas, né, que eu adoro, poderia querer um livro de labirintos, né, e aí ficar ali tentando achar. Os labirintos são difíceis, inclusive. Aliás, ele faz níveis, tá? Ele faz um labirinto mais fácil, um labirinto médio, um labirinto difícil. Enfim, ficou uma coisa bem legal. Então, a gente ensina, né? A gente proporciona a oportunidade da pessoa desenvolver uma mentalidade empreendedora, né? Como que eu vou resolver esse meu problema? Eu quero mais e a minha mãe não vai me dar. Então eu vou ter que arrumar um jeito, né? E esse jeito vai me dar trabalho. E esse trabalho eu ainda vou ter que demorar um tempo. E mais, depois quando o trabalho estiver pronto, eu vou ter que negociar, né? Será que alguém vai querer comprar? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar pelo meu livro de labirinto, né? Então tudo isso vai desenvolver tantas habilidades na criança que vale muito a pena. Mas isso só vai acontecer se você der pouco dinheiro. Porque se você dá muito, não tem por que ele ter o trabalho de pensar numa solução, tá? Então, esse é a cereja do bolo aí, que eu acho muito importante de pontuar. Bem, agora eu queria pedir para você curtir esse vídeo, para você deixar um comentário aqui sobre o que você achou, qual desses pontos você achou mais interessante de a gente observar, enviar esse vídeo para alguém que você sabe que vai gostar, que está querendo desenvolver uma forma de fazer uma educação financeira com os filhos de maneira mais natural, mais simples, né? Sem ser passando sermão, dinheiro não dá em árvore, isso não é bom. E você já sabe, né? Toda a sua interação me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!